Agradeço ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento pelo convite e agradecer a vocês também pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje compartilhando essa apresentação. Meu nome é Ricardo Begger, eu sou ligado à Sociedade Teosófica do Brasil, me formei dentro da Loja Teosófica Liberdade. E hoje nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Nós vamos falar sobre saúde, doença, suas causas, mas sob o ponto de vista esotérico, não sob o ponto de vista médico. Não há conflito nenhum, mas se tratam de planos de esferas diferentes. Esse primeiro slide tem uma frase em latim, mens sano in corpore sano. É um tema, uma frase que é muito repetida, provavelmente todos vocês já viram. E traduzindo, seria uma mente sadia, aliás, é uma mente sadia num corpo sadio. Ou seja, o conceito de saúde é um conceito muito mais amplo, ele extrapola o corpo físico, ele também está relacionado com os outros corpos que nós temos, principalmente os corpos que fazem parte da personalidade. A saúde é um dos bens mais preciosos que nós temos na vida, tanto assim que no final do ano, nós fazemos saudações na passagem do ano, desejando saúde aos nossos amigos. No aniversário, quando nós cumprimentamos, a palavra saúde sempre vem acompanhada de felicidade e alegria. Então, saúde ela é fundamental na nossa vida. E a saúde ela é essencial para o nosso desenvolvimento evolutivo, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque como o nosso corpo, os corpos da nossa personalidade são os veículos através de quais nós nos manifestamos aqui na Terra, na presente encarnação, e inclusive é dentro dele também que nós vivenciamos todas as experiências e todas as vivências que nos levam ao crescimento espiritual, um corpo saudável é uma condição sine qua non para que possamos evoluir. Se nós estivermos doentes, nós temos que nos curar, buscar a cura, antes de nos concentrarmos na nossa evolução. O ser humano é um ser muito complexo. Na natureza, no nosso universo conhecido, é o ser mais complexo que existe. Além da matéria física, do corpo físico, nós temos energias químicas que estão sendo liberadas e processadas através do nosso metabolismo. Nós temos energias vitais, que são energias mais sutis que nós recebemos do nosso astro-sol, sob a forma de energia prânica. Essa energia, ela atravessa o nosso corpo, é recebida pelo chakra esplênico, depois distribuído pelo corpo, e essa distribuição é uma distribuição harmônica que leva ao estado saudável. Além disso, nós temos intelecto, nós temos sentimento, emoções e desejos, nós temos vontade e nós temos o espírito. E toda essa complexidade, para poder ser entendida, o homem ele tem que lançar mão de diferentes campos de conhecimento. Biologia, através da psicologia, através da religião, através da filosofia, a própria mitologia e doutrinas esotéricas. Todas as doutrinas esotéricas buscam explicar
o homem através da cosmogênese e através da totalidade da relação dele com o universo. Os corpos dos homens, eles têm uma graduação. Eles vão desde os corpos mais densos, os corpos mais pesados, até os corpos mais sutis. E, na realidade, são apenas energias com diferentes graus de vibração. Esse retângulo vermelho, que é a parte de baixo, os corpos que estão ali, são os que formam a nossa personalidade. É o nosso corpo físico, o etérico, o astral e o mental. São corpos provisórios que nós recebemos e nós vamos desenvolvendo a partir do nascimento até a nossa morte. A personalidade, ela nos acompanha apenas na presente encarnação em que nós nos encontramos. E tem os corpos que fazem parte do retângulo azul de cima, são os corpos da individualidade, do nosso eu verdadeiro, do nosso eu superior. E aí nós temos o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. E a saúde, ela depende da integração e da harmonia entre esses diversos corpos. Principalmente entre o conjunto personalidade com o conjunto individualidade, que nós vamos ver nos slides um pouquinho na frente. E a saúde, ela depende da harmonia e depende também dos cuidados que nós dispensamos a cada corpo. Então, o cuidado que nós dispensamos ao nosso corpo físico, o cuidado que nós temos com a energia do duplo etéreo que circula pelo nosso corpo, o cuidado que nós temos com as nossas emoções, o cuidado que nós temos com o nosso pensamento, todo esse conjunto desemboca no estado saudável ou na doença. Os corpos também são chamados de invólucro, porque na realidade um envolve o outro. E novamente aqui temos aí a composição. E o corpo físico, ele necessita de 3 energias para se manter. A energia que vem do alimento, seria a energia química, a energia que vem sob a forma de carboidratos, sobre a forma de triglicéridos ou gorduras. E a segunda energia, que é muito importante, é a energia que vem junto com o ar, através da respiração. Não o ar propriamente, mas o prana que nós também absorvemos através da respiração. E, finalmente, a vitalidade, que é a energia prânica, o prana ou o psi, que é uma energia sutil que atravessa o nosso corpo, é processada, é sublimada e leva ao estado saudável. Pegando o conceito de saúde, primeiro da Organização Mundial da Saúde, ela fala: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, o fato de nós não termos doença não significa que nós somos saudáveis. Nós temos que estar bem no físico, no mental e no social, segundo a Organização Mundial da Saúde. A teosofia, e assim como outras correntes, doutrinas espirituais, eles têm um conceito um pouquinho mais amplo de saúde, porque eles relacionam saúde com energia. Então, a definição que se pratica na teosofia é: saúde é a condição na qual há um fluxo desimpedido de força vital através de toda a natureza, ou através de todo o nosso corpo. O estado em que o processo de absorção, assimilação e eliminação está em perfeita manifestação no plano físico e dos outros.
Então, se nós não tivermos um bloqueio energético no nosso corpo, se essa energia circula livremente, nós estamos experimentando um estado saudável. Saúde, diversos conceitos sobre saúde. Primeiro, que a saúde é um processo físico, psicológico e espiritual, e não apenas físico. A saúde é uma condição natural. Se nós fizermos a nossa lição de casa, nós vamos estar no estado saudável. É um estado de equilíbrio e harmonia. É a capacidade de nós darmos atenção ao nosso eu superior, à nossa individualidade. É viver em harmonia com as leis da natureza. Nós sabemos que tudo na natureza, o material, o imaterial, o microcosmo, o macrocosmo, são regidos pelas mesmas leis. Se nós seguirmos essas leis, nós vamos estar no estado harmônico também. Viver na unidade. Um dos maiores males da humanidade é a separatividade. Separatividade, o que é? O eu e o você, ou então o nós e vós, fazendo sempre uma separação, quando na realidade a humanidade é uma só, nós somos integrados, nós somos uma unidade e não uma separatividade. É um fluxo desimpedido de força vital. A vida é sempre uma evolução de um estado mais simples para um estado mais complexo, da desarmonia para a harmonia. Através de quê? Através de crises. As crises fazem parte do nosso crescimento espiritual, assim como o sofrimento e as doenças. As doenças, na realidade, elas têm um significado esotérico de correção de rota. Se nós ficamos doentes é porque nós estamos desviando do caminho que originalmente nós havíamos traçado. E tudo isso conduz ao autoconhecimento, à autoconsciência e à autorrealização. E o que é a dor? A dor normalmente está associada com doença, está associada com sofrimento. E é uma resistência ao fluxo das correntes da vida devido ao desequilíbrio entre os corpos. Então, a dor normalmente surge onde existe uma congestão de energia. Tanto assim que a acupuntura, ela trabalha com essas energias, com aquelas agulhas de prata, de ouro ou moxa, elas são colocadas naqueles pontos do corpo em que há congestão de energia para descongestionar e fazer a energia fluir novamente. Segundo Chico Xavier, do Espiritismo, a dor é a nossa melhor amiga instrutora, porque é através da dor que nós aprendemos. E uma atitude que é muito saudável, modo de dizer, para se encarar uma doença é através da humildade. Em vez de nós ficarmos maldizendo a nossa doença, em vez de nós ficarmos nos lamentando pelo fato de estarmos doentes, nós temos que buscar a mensagem cifrada que a doença nos traz. Porque o objetivo da doença é mostrar as falhas que nós temos que precisam ser corrigidas. Então a dor, ela sempre se manifesta de uma maneira relacionada com aquilo que nós precisamos corrigir. E se nós, durante a doença, tivermos uma postura receptiva, uma postura de humildade, perguntando o que eu posso aprender com isso, as respostas vão surgir naturalmente, espontaneamente, ou dormindo, ou através de sonhos, ou através dos nossos guias espirituais, que vão nos passar intuitivamente mensagens também para dizer, olha, se você quiser ficar bom, você tem que fazer isso. E você tem que compreender que o motivo da tua doença é esse, para não reincidir novamente.
Então, o sofrimento ele sempre tem significados. Ele não pode ser tratado apenas como causa. É comum a gente falar, eu peguei um vírus, tem uma virose por aí. Isso daí é apenas um fator externo, mas esse fator externo se junta com as condições, com fatores internos para gerar doença. Mesmo na pandemia da Covid, o vírus era o mesmo. Os graus de exposições variaram, mas, de um modo geral, todos estiveram expostos ao vírus. Alguns passaram pela fase assintomática, outros tiveram uma doença mais leve, outros tiveram uma doença mais forte, outros tiveram a Covid longa e os que faleceram. Por quê? Porque o agente externo era o mesmo, mas a condição interna era diferente. Então, doença também é falta de harmonia. O Jung, famoso psicólogo, falou que é a oportunidade de autoconhecimento, porque através da doença nós nos recolhemos, nós assumimos uma posição de introspecção e com isso também nós passamos a nos conhecer melhor. E é uma desarmonia entre psique e corpo, espírito e matéria, forma e vida, ou alma e personalidade. As causas das doenças são muitas, normalmente são resistências, falhas de caráter, tem as doenças psicossomáticas, que são doenças de fundo psicológico. A doença pode ser motivada por uma mente fixa, aquela pessoa que pensa sempre naquela coisa, preconceitos, uma mentalidade preconceituosa gera doenças. E as doenças elas podem ser de origem psicológica, kármicas, quando são de vidas passadas, e aí pode ser tanto kármico individual como kármico coletivo. Kármico coletivo são aquelas doenças, tifo, a Covid, a raiva, todas essas doenças que assolaram a humanidade são doenças kármicas coletivas. E tem as doenças evolutivas, que à medida que nós vamos evoluindo, nós transmutamos energias mais pesadas em energias mais leves. Essa transmutação na nossa evolução, no nosso salto evolutivo, também leva a doenças. A cura das doenças uma das ferramentas muito importantes é o perdão, nós nos perdoarmos e perdoarmos o próximo, é o arrependimento e outros fatores que nós já vimos. Falando da natureza, o estado da natureza é buscar sempre a harmonia. Se nós jogarmos uma pedra num lago e tem uma superfície tranquila, nós criamos uma turbulência, mas logo em seguida essa turbulência ela vai se transformando em ondas cada vez mais suaves até restabelecer o equilíbrio original. Falando um pouquinho da nossa personalidade. Então nós temos o nosso rosto, que aliás, o nosso rosto é representado pela personalidade, é a parte do ego, é a parte sensorial, é onde estão as nossas paixões, as nossas necessidades pessoais, é onde estão nossos desejos e a separatividade. E nós temos a individualidade, que é o nosso eu superior, é o indivíduo, é a alma. As necessidades da individualidade são evolutivas. Ela não está preocupada com o imediatismo, ela está preocupada com o longo prazo, com a evolução, com a vontade e a unidade. Nós podemos comparar a personalidade e a individualidade com a história daqueles dois burrinhos que estavam amarrados um no outro e
tinha um monte de alimento de um lado e um monte de alimento do outro, e cada um puxando para o seu monte e não saiam do lugar. Aqui nós representamos o eu, que vai em busca da evolução, e o ego, que vai em busca dos desejos. Nesse momento surge o conflito. O conflito gera a doença. E para se curar é necessário que a individualidade e a personalidade caminhem juntos. Ações saudáveis. O ser humano, ele só faz 3 coisas. Ele pensa, ele sente e ele age. Então nós estamos o tempo todo pensando, nós estamos o tempo todo sentindo, porque os pensamentos e sentimentos caminham juntos, e quando eles são colocados em prática, nós agimos. Se nós pensarmos de uma forma reta, se nós sentirmos de uma forma reta, correta, e se nós agirmos de forma reta, essas 3 ações também geram ações saudáveis. É que nem no budismo, que tem o caminho do meio, né? Que tem o pensamento reto, o agir reto e assim por diante. Como é que nós podemos purificar os nossos corpos? O corpo físico, nós podemos buscar purificação observando ele, reconhecendo que o corpo físico não somos nós. Nós temos apenas um corpo físico para manifestações. Buscando a purificação dele através de alimentos sáttvicos. Através de alimentos sáttvicos, que são, por exemplo, os alimentos vegetarianos, os alimentos veganos, ou a famosa dieta mediterrânea, banhos diários, higiene corporal, procurar elevar a vibração do nosso corpo através do yoga e da meditação. O seu corpo, segundo Deepak Chopra, que é um espiritualista, mas médico também, de origem indiana, mas acadêmico nos Estados Unidos, seu corpo é um campo de energia, transformação e inteligência, feito a partir dos alimentos que você ingere. Os alimentos sáttvicos, que nós já falamos, são alimentos frescos e da época, frutas, legumes, raízes, verduras, grãos e cereais, alimentos integrais e orgânicos. Nada de alimento condimentado, nem de alimentos industrializados ou processados. Nós temos chakras que também são afetados pelos nossos sentimentos. Isso leva a desequilíbrio. O apego à matéria afeta o nosso chakra coronário. A ilusão afeta o nosso chakra frontal. A mentira afeta o chakra laríngeo. O pesar afeta o coronário. A vergonha, o nosso chakra astral. A culpa, esqueci o nome. E o medo afeta o nosso chakra. Então a gente vê a relação entre as emoções, o chakra e a saúde. O duplo etéreo, que é o nosso corpo energético, ele pode ser purificado através de exposição ao sol, contato com a natureza, andar num parque, entrar na floresta, cultivar o jardim ou a horta, praticar respiração prânica profunda, alimentação sátvica, ativação dos chakras e sublimar a energia sexual. Sublimar a energia sexual significa a prática do sexo responsável. E as doenças, aliás, o sentimento, eles também se manifestam nos nossos órgãos. A raiva afeta o fígado, a tristeza os pulmões, a angústia o estômago, o estresse o coração e o medo
os rins. Vamos saltar esse daqui. Esse daqui nós já falamos. E se nós mantivermos um corpo saudável, isso fatalmente vai desembocar no nosso envelhecimento e na longevidade. O ser humano ele tem uma constituição para viver 120 anos, mas quando chega nos 70 e pouco, 80 anos, já é a expectativa de vida atual da humanidade. E aí foram estudados alguns povos que tem aqui na Terra, em algumas cidades, tem no Japão, Okinawa, tem na Costa Rica, tem na Califórnia, tem na Sardenha e tem na Grécia. São povoados em que a porcentagem de pessoas centenárias, saudáveis, trabalhando, está acima da média da humanidade. E aí se estudou para ver quais os hábitos que eles tinham, qual era o estilo de vida. Primeiro, se manter ativo, não sedentário, se movimentar. Fazer tudo com calma, evitar o estresse. Não comer até ficar cheio. Comer e quando sentir que está próximo de não sentir mais fome, parar. Rodear-se de bons amigos, as relações sociais, fazer parte de um grupo de pessoas, de amigos, de associações, de parentes é fundamental. Estar em contato com a natureza, para que nós recebamos as energias. Sorrir, praticar a alegria. Manter-se em forma, não necessariamente fazer uma academia, mas caminhar, andar de bicicleta, correr, aquilo que tiver mais de acordo com o seu físico. Manter uma atitude de gratidão perante a vida. Viver o momento, estar no presente, é o que se fala também do mindfulness, né? E praticar resiliência. Aceitar tudo não passivamente, mas compreensivamente. Só para encerrar, eu queria colocar um pensamento do Lao Tse. Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Então, o nosso destino começa com a qualidade dos nossos pensamentos. Eu queria pedir desculpa para avançar um pouquinho no horário e agradecer a atenção, o compartilhamento. Muito obrigado. Obrigado.